Vamos dar continuidade na nossa série sobre música e o contexto profético. Hoje vamos falar um pouquinho sobre música no espírito de profecia. O material que vamos utilizar é esse livro, intitulado Música, Sua Influência na Vida do Cristão. É uma compilação dos escritos de Ellen White sobre o assunto da música. Nesse livro você vai encontrar não todas as citações de Ellen White sobre o assunto, mas as principais. Caso você queira baixar esse livro gratuitamente, aqui nas descrições do vídeo tem um link que você pode baixar esse livro em PDF ou em formatos para usar no Kindle ou outros equipamentos equivalentes. Então hoje vamos falar sobre citações desse livro, o que Ellen White fala sobre o assunto da música e fazer algumas considerações. Mas para começar, eu quero falar sobre um fato que aconteceu. Há um pastor adventista chamado Rony P. Silva. Ele fez um sermão sobre o espírito de profecia e ele utilizava esse livro. E como forma de protesto, à medida que o pastor lia as citações e dizia que muitas pessoas não seguem essas orientações, ele então rasgava as páginas do livro como uma forma de protesto, de indignação. Esse sermão foi muito criticado por muitas pessoas. Alguns chamaram o pastor de radical, outros disseram que ele não entendia nada de música. Enfim, teve assim sentimentos diversos sobre esse sermão do pastor Rony. O que acontece é que o pastor Rony agiu como Moisés agiu quando ele viu o povo ao pé do Monte Sinai se corrompendo, logo após Deus ter dado um grande livramento, tirando da terra do Egito. O povo logo em seguida estava se corrompendo, e quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas de pedra que Deus escreveu com seu dedo e viu toda aquela situação, ele se encheu de indignação e quebrou as 2 tábuas de pedra. Então o pastor Rony P. Silva fez algo semelhante. Ele se indignou com o fato de que hoje nós temos muitas orientações reveladas por Deus, mas não sabemos o que acontece, porque as pessoas passam por cima dessas orientações, sabe? Então, é por isso que ele foi rasgando as páginas do livro como uma forma de protesto e também um recurso didático para chamar a atenção. Nós vamos ler algumas citações desse livro e você vai fazendo suas considerações a respeito. É importante frisar que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós cremos que Ellen G. White recebeu o dom de profecia, portanto ela foi efetivamente uma mensageira do Senhor, uma profetisa. Portanto, os seus escritos para nós possuem muito valor. Não estão em pé de igualdade com a Bíblia e muito menos são superiores à Bíblia. No entanto, cremos que os seus escritos têm tremenda validade em nosso meio. Ok? Então, vamos ler algumas citações e fazer breves considerações. Comecemos com a página 20. Na página 20 está escrito o seguinte: a música faz parte do culto a Deus nas cortes celestiais e devemos esforçar-nos, em nossos cânticos de louvor, por nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. Então, aqui já começa mostrando que nós devemos nos esforçar por nos aproximar da harmonia que há no cântico celestial. Então, existe um padrão, um cântico de adoração celestial, e nós temos que buscar nos aproximar o quanto possível desse cântico, ok? Agora vamos à página 24. Se você tem um livro em casa, você pode acompanhar também. Página 24. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Isso é muito bom. Saber que os anjos nos acompanham quando cantamos com o espírito e o entendimento. Quando nós cantamos louvores que são aprovados pelo céu, os anjos se unem a nós nesse louvor. Agora, ela também fala, em outras citações aqui, que existem cânticos que entristecem os anjos, que fazem os anjos chorarem e que fazem mesmo eles recolherem para si a luz e se afastarem. Uma coisa fica clara no espírito de profecia: a música ela não é neutra. Há pessoas que acham que a música é neutra, que não influencia nem para uma coisa nem para outra. Mas, para Ellen G. White, a música não é neutra. Ela pode ser uma grande bênção ou pode ser uma grande maldição. Vamos continuar. Ainda na página 24, ela diz:
Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que todos dediquem tempo para cultivar a voz, de maneira que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendem o ouvido. Tons claros, suaves e sem estridências. Estridência é gritante, um som forte, incomodativo. Em muitos lugares nós vemos assim um louvor, volume muito alto, os instrumentos estão nas alturas, você mal percebe a voz, o que se está cantando, é um barulho, é uma estridência muito grande e incomoda os ouvidos. Eu particularmente tenho um ouvido muito sensível para isso. Quando vejo determinados louvores que são executados, a vontade é de fugir daquele ambiente. E a música celestial, ela é o contrário disso. Tons claros, suaves e sem estridências. Agora, na página 25, ela faz uma séria advertência, que é uma realidade, mesmo em nossos dias. Ela diz o seguinte: mas, às vezes, é mais difícil disciplinar os cantores e fazê-los atuar de forma adequada do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira, não concordam com as regras e ficam impacientes sob a liderança de alguém. No serviço de Deus, tem de haver planos bem amadurecidos. O bom senso é coisa excelente no culto do Senhor. Realmente essa é uma descrição que se encaixa muito bem na nossa realidade atual. Há muitos músicos que não se deixam ser admoestados, que não gostam de seguir as regras. Para você ter uma ideia, uma vez eu fui falar em uma determinada igreja sobre música, foi até em uma vigília. Falei sobre os aspectos da música, os aspectos positivos da boa música, como a música nos influencia intelectualmente, espiritualmente, etc. Enfim, foi uma palestra tranquila, não toquei em pontos polêmicos, mas após terminar a apresentação, o líder daquela igreja me chamou e disse assim: você sabe, hoje em dia a música é um assunto polêmico e tal. Aí eu disse assim: bom, não deveria ser, porque nós temos orientações sobre a música, bastava seguir as orientações. E eu disse especialmente as orientações do manual da igreja. Aí ele disse: mas sabe como é que é? É que, você sabe, né, o manual precisa ser mudado. Eu disse: olha, se precisa ser mudado, pode até ser, mas o fato é que nós temos um manual que está em vigor e esse manual tem que ser seguido. Enfim, então nós percebemos que tem pessoas que não gostam de seguir as regras. Então essa igreja elaborou uma orientação, você tem uma orientação, muitos não querem seguir suas orientações, querem fazer as coisas à sua maneira, como diz essa citação de Ellen White. No finalzinho da página 25, indo para a página 26, ela diz o seguinte: pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, suave e melodioso. Então aqui está algo bem claro sobre a música. A música, o bom canto, é como a música dos pássaros, suave e melodioso. Ainda na página 26, tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e os floreios comuns nas óperas não agradam os anjos. Então percebe aqui, as notas prolongadas, os floreios. Então, ao invés de nós seguirmos as orientações de Deus sobre como deve ser o cântico, o canto, o louvor adequado para o seu culto, muitos dos nossos cantores estão simplesmente copiando o mundo. Músicos mundanos, etc. Infelizmente. Ainda na página 26, ela diz: todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como que na visível presença do próprio Deus. Será que os anjos no céu cantam com floreios, cantam com estridência? Será que é uma algazarra, uma balbúrdia? Será que é assim no céu? Pela descrição que é dada aqui no livro, não. O canto é suave, melodioso,
a solenidade, a perfeita ordem, reverência. Então aqui nós temos indicadores da boa música, da música que Deus orientou. Agora nós chegamos à página 32. Diz assim: quão impróprias essas vozes agudas, estridentes, para o solene e jubiloso culto de Deus. Desejo tapar os ouvidos, diz ele mais, ou fugir do lugar, e regozijo-me ao findar o penoso exercício. Eu pude participar de um projeto de evangelização para alcançar classes específicas da comunidade. É interessante porque eu tinha alguns alunos que iam para os encontros ali, naquele projeto contextualizado, e quando começava o louvor, eles ficavam fora, do lado de fora. E eu conversava ali com eles, sempre conversando para saber o que achavam, o que pensavam sobre o evento, sobre as coisas. E muitos deles me disseram diversas vezes que quando começava aquela música, eles saíam até terminar. Quando terminava, eles entravam na igreja para ouvir a palestra e tudo mais. Alguns deles diziam: isso aí eu ouvia lá no barzinho, então eu vim para cá para ouvir outras coisas, para adorar a Deus, não para ouvir música do barzinho. E ficavam lá fora com uma forma de protesto, não conseguiam ouvir aquela música. Página 32. Os que fazem do canto uma parte do culto divino devem escolher hinos com música apropriada para a ocasião. Não notas de funeral, porém melodias alegres e todavia solenes. Uma vez eu ouvi também alguns músicos me dizerem assim: tá vendo? Nós temos que entoar músicas que não sejam nota de funeral. Na mente desses líderes de música, desses músicos, eles achavam que, então não tem que ser nota de funeral, então vamos fazer algazarra. Só que eles esquecem que sim, não podem ser notas de funeral, porém essas melodias devem ser alegres, todavia solenes. Então, alegria não é algazarra, alegria não é balbúrdia, ok? Sim, deve ser alegre a música, mas ao mesmo tempo solene. Essa é a combinação. E ela então complementa, ainda na página 32. Deus não se agrada de barulho e desarmonia ou dissonância. O certo lhe é sempre mais aprazível que o errado. E quanto mais perto puder chegar o povo de Deus do canto correto, harmonioso, tanto mais será ele glorificado, a igreja beneficiada e os incrédulos impressionados favoravelmente. Então existe um canto correto. Se existe o canto correto, porque existe o canto incorreto, o canto inapropriado. E quando nós chegarmos o mais próximo possível desse canto correto, aqui diz que os incrédulos serão impressionados favoravelmente. Ao longo da história da Igreja Adventista, nós já vimos isso acontecer. Pessoas serem impressionadas pelo poder da música adventista, da boa música adventista. Hoje, muitas das músicas contemporâneas, você não percebe nenhuma diferença entre se é adventista ou se é uma música evangélica qualquer, uma música gospel qualquer. Mas aqui está a promessa. Se nos aproximarmos, ou pudermos nos aproximar o máximo possível desse canto correto, os incrédulos serão impressionados. Agora vamos à página 61. Olha que séria advertência temos aqui. Exibição não é religião nem santificação. Coisa alguma há mais ofensiva aos olhos de Deus do que uma exibição de música instrumental quando os que nela tomam parte não são consagrados e não estão fazendo em seu coração melodia para o Senhor. Então percebe que coisa alguma há mais ofensiva aos olhos de Deus do que uma exibição de música instrumental quando os que estão fazendo isso não são consagrados. Não tem o coração consagrado a Deus. Isso é muito sério. Mas se você não é consagrado, a melodia que você oferece a Deus é algo ofensivo, desagrada a Deus. Ela continua: não temos tempo para gastar agora em busca de coisas que agradam unicamente aos sentidos. É preciso um profundo esquadrinhar do coração. Eu gosto disso aqui, é agradável. Não é isso que devemos buscar.
Devemos esquadrinhar o coração, examinar a revelação de Deus para apresentar o melhor, saber o que Deus falou, que aspectos devemos utilizar ou excluir. É isso que devemos fazer. Veja, ainda completando essa ideia, agora na página 62, ela diz assim: a música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado, enternecido e santificado por sua docilidade. Muitos, porém, que se deleitam na música, não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. Esses foram após seus ídolos. Página 62. Muitos não sabem nada sobre como produzir melodia ao Senhor. Às vezes são bons músicos, são bons instrumentistas, entendem das técnicas, mas não sabem nada como produzir melodia ao Senhor, porque não têm o coração santificado, não são consagrados e não buscam na revelação divina as orientações. Querem fazer as coisas à sua maneira, como nós lemos numa citação anterior. Vamos agora à página 66. A movimentação física no cantar é de pouco proveito. Tudo que de algum modo está ligado ao culto religioso deve ser elevado, solene e impressivo. Então, tudo que está ligado ao culto deve ser elevado, solene e impressivo. E aqui as movimentações físicas são condenadas. Não precisamos nos movimentar no louvor. Não precisamos fechar os olhos, balançar as mãos e contorcer o corpo e sacudir-nos. Não precisamos de nada disso. É a revelação divina. Você pode até não gostar disso, mas é o que está escrito. Você aceita ou rejeita. Veja, na página 67 ela continua. Notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre os componentes do coro celestial. Entre os anjos não tem isso. Notas ásperas e gesticulações exageradas. Não existe isso entre os anjos. O cântico deles não irrita os ouvidos. É suave e melodioso e ocorre sem esse grande esforço que tenho testemunhado. Não é algo forçado que requer muito esforço físico. Suave e melodioso. Suave e melodioso. Página 67. Bom, isso aqui é apenas uma visão geral do que o livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão apresenta. Tem muito mais coisas, mas você percebe que existe um canto correto. A música não é neutra. Ela pode ser uma grande bênção ou pode ser uma grande maldição. E nós temos que nos esforçar o máximo quanto pudermos para nos aproximar do canto correto, do canto ou da harmonia celestial. Nós estamos construindo nesta série, passo a passo, a compreensão sobre a música. No último tema você vai entender de uma forma bem mais ampla qual a relevância de tudo isso, quais as implicações no contexto profético de tudo isso. Até a próxima, se Deus permitir.